Nesse vídeo eu estarei analisando o primeiro semestre na Faculdade de Medicina na Uninove de Guarulhos. Esse será o primeiro vídeo da playlist. Quando terminar o próximo semestre, eu volto aqui e assim por diante até o fim. Vou falar primeiro das matérias. Nós tínhamos 6 matérias: PMH, BMF, Semiologia, Cidadania, Extensionista e Princípios e Diretrizes do SUS, que era o famoso SUS e antigo SCAPES. PMH significa Processos Metabólicos Humanos. Era a matéria que eu mais tinha dificuldade nos vlogs, era o que eu mais falava sobre. Mas no final das contas deu tudo certo e eu passei super tranquilo nessa matéria. PMH é o conjunto de biomol com bioquímica. BMF significa Bases Morfofuncionais e era o conjunto de anatomia mais histologia. Semiologia era uma matéria que a gente via alguns exames, como que fazia, como se portar no consultório, nos hospitais. A minha sala estava vendo sistema locomotor. Em semiologia a gente via sistema locomotor, testes ortopédicos, por exemplo. Teste de Neer, teste de Laseg, que são alguns tipos de testes ortopédicos. E BMF também, ou seja, anatomia a gente via do locomotor, ou seja, ossos, músculos, histologia também. Eu falo assim, a minha sala aqui do sistema locomotor, porque nós somos uma turma dividido em 2 salas. Eu sou da turma 12. E a turma 12 é dividida em 2 salas, que é a turma 12A e a turma 12B. Eu sou da turma 12A. E a turma 12A estava vendo o sistema do locomotor. E a turma 12B, se eu não me engano, é cardio e respiratório. Agora, no segundo semestre, nós vamos trocar. Então, a turma 12A, que estava vendo o sistema locomotor, vai ver cardio e respiratório. E a turma 12B, que estava vendo o cardio e respiratório, vai ver o sistema locomotor. Mas aí, isso aí é pro próximo, semestre, análise do segundo semestre. Princípios e diretrizes do SUS e cidadania, vou colocar os 2 juntos, porque a gente sempre tinha um após o outro. Era história do SUS, tá? Cidadania, a gente via como que funcionava antigamente, o início e até mesmo antes. Extensionista era uma extensão. Essa matéria levou a gente para a UBS, no caso. Toda a nossa sala foi dividida em grupos. Um grupo ia em cada semana na UBS. A minha sala, 12A, turma 12A, fomos 2 vezes. Cada grupo foram 2 vezes na UBS. Aí eu fiquei sabendo que a turma 12B, como era uma sala maior do que a minha, foram uma vez só. Eles fizeram grupos, e nesses grupos foram divididos em 2 ainda. Chegou em uma vez só. Na UBS, a gente não tinha contato com os pacientes. Era mais pra gente observar como que eram os profissionais da saúde. Inclusive, nós chegamos a conversar com uma doutora que ela tinha se formado na minha faculdade, na minha universidade, na Uninove de Guarulhos. Se eu não me engano, ela tinha sido da turma 1 e ela tava lá formada. E ela tava trabalhando lá, na UBS. E a gente conversou com ela, tiramos até umas dúvidas. Tinha também os internos que estavam lá no último semestre com a doutora, que tava rodando lá na UBS. E foi muito legal, sabe? Porque a gente foi na intenção de fazer um trabalho lá e a gente acabou tendo essa oportunidade de estar conversando, com pessoas que já passaram pelo que a gente passou. Foi muito bom, sabe? E se eu não me engano, PMH, BMF, Semiologia e SUS eram de nota. Agora, cidadania e extensionista era cumpriu ou não cumpriu. Então não era tipo assim, você tirou 10, você tirou 5, 9. Não, era cumpriu ou não cumpriu. Aí, detalhe, tá? Nas notas, 7 era a média. Aí você tem que tirar 7 pra você passar. E é o mínimo. Por exemplo, eu sou de escola pública e na minha época, na escola, não sei agora, 5 era a média. Então, se você tirou 5, você passou. Na minha faculdade, 7 que é a média. E se você tirou 7 pra cima, beleza. A extensionista e cidadania era cumpriu ou não cumpriu. Os horários. Nós tínhamos aula das 7h50 da manhã até as 17h30 da tarde. Às 5h30 da tarde. E tínhamos intervalos ao longo do tempo. Por exemplo, nossa aula começava às 7h50. Dá umas 9 horas, 9h30, dependia. O professor que estava lá, ou professora, dava um intervalinho pra gente de 20 minutos. Falava, olha, daqui 20 minutos vocês voltam. Quando passava esses 20 minutos, a gente voltava. Geralmente a gente nem saía da faculdade. Ou às vezes sim, mas era tipo assim, ali perto pra resolver alguma coisa. Mas a gente voltava, tinha que voltar. E aí depois a gente ia ter aula até 11h30 da manhã. Às vezes passava, às vezes mantia 11h30, às vezes era antes que a gente era liberado. E a gente tinha um intervalo até as 2, ou seja, das 11h30 até as 2 da tarde, em tese. E aí podia fazer o que quisesse, tava livre, tá? Você podia estudar, podia dormir, podia ficar lendo, ir na biblioteca, ou sair. Tinha gente que ia pra casa, que morava ali perto. Eu não tinha condições, Eu sempre ficava por ali na faculdade. Tinha alguma coisa, assim, específico, a gente saía, mas estávamos livres para fazer o que a gente quisesse. 2 da tarde começava a aula do período da tarde. Íamos até mais ou menos umas
3h30, por aí, assim, a professora dava um intervalo novamente de 20 minutos, meia hora. Voltávamos depois desse tempo e a gente tinha aula até às 5h30. Igual eu falei, às vezes a professora liberava mais cedo, mais tarde, na mesma hora. Teve uma vez que a gente foi liberado 5:50. Passamos do horário, né, em tese, mas assim, não tinha o que fazer. O conteúdo era muito extenso, a gente teve que ficar até mais tarde. Eu acho que foi só uma vez que isso aconteceu, no período da tarde. Ou seja, o nosso horário, ele não dependia assim, se o professor é o que libera mais cedo ou o que libera mais tarde. Era mais sobre o conteúdo. Às vezes era uma matéria bem pesada, porém o conteúdo daquele dia era mais de boa, mais tranquilo. Então a professora liberava a gente mais cedo porque já tinha terminado. Ou era, sei lá, uma matéria super tranquila, porém naquele dia íamos ver um conteúdo assim muito grande. A gente tinha que ficar até o final, ou até um pouquinho mais. Mas não era uma coisa que, nossa, a gente ficava, sei lá, dava 7 horas, a gente tava na faculdade. Nunca aconteceu isso. Eu acho que não vai acontecer. A gente tinha que aguentar, né? Ficar lá pra assistir o conteúdo, né? E pronto, e depois liberava. Tínhamos a famosa área verde, que eu só fui entender o que era, que eu nem sabia da existência, na verdade, quando eu entrei na faculdade, né? Que eu entrei nos grupos do WhatsApp e o pessoal falando, tem área verde e tudo mais. O que é área verde? É um período do dia, ou de manhã, ou à tarde, que você tem livre. E quando a gente começou, nossa área verde era sexta-feira à tarde, o que era ótimo, porque parecia que no final de semana era muito mais longo. E quando os horários se acertaram, né, porque tem a agenda dos professores e tudo mais, nossa área verde foi pra segunda-feira de manhã. Aí muita gente fala, né, Lívia, mas é praticamente quase a mesma coisa, sexta-feira à tarde ou segunda-feira de manhã. Mas na minha cabeça, não. E muita gente não gostava da área verde de manhã na segunda-feira. Eu não era a única, tá? De manhã a gente não tinha aula, tava livre. E à tarde a gente tinha aula, porque nossa área verde era só um período, ou seja, só de manhã. Mas à tarde a gente tinha que estar lá na faculdade, porque ia ter aula sim. Tocando nesse assunto, os nossos estágios eram na segunda-feira. É assim que funcionava, são 4 segunda-feiras no mês, vai. Eu não lembro agora qual que é a ordem. Eu lembro que 2 segunda-feiras nós tínhamos aula de tarde, né, e não de manhã, ou seja, nossa área verde era de manhã. E uma segunda-feira a gente tinha estágio na Vergueiros, e aí era o dia inteiro, das 7h50 às 5h30. E outra segunda-feira a gente não tinha aula o dia inteiro. Então era assim que era dividido. Não somente a gente, todo mundo era assim que funcionava. Pelo menos no primeiro semestre, não sei os próximos. E aí como funcionavam nossos estágios? O que a gente fazia lá, nós estávamos no primeiro semestre, né? Muita gente falou assim, mas como assim, né? Tipo, que engraçado, você entrou agora, já tá fazendo estágio, o que você sabe, né? Realmente, eu não sabia de nada. Sabe a aula de semiologia que eu falei pra vocês, a matéria de semiologia que eu falei pra vocês, que funcionava como? A gente aprendia como se portar no consultório, falar com os pacientes, até a anamnese, né? Que é a história da doença, né? Que ele tá falando pra gente. A gente fazia isso na prática lá com os pacientes reais. Pacientes reais mesmo, tá? Nós éramos acompanhados pela nossa preceptora, que é uma médica formada, tá? Então a gente ficava o tempo inteiro lá. Nossa sala foi dividida em ordem alfabética. Entre 10, 9 ou até 11 pessoas no mesmo consultório. A gente ficava no consultório junto com a nossa preceptora, que era uma doutora, e vinha os pacientes e a gente atendia eles. Era assim que funcionavam os estágios. O máximo que a gente teve de pacientes no dia foram 3. Mas fala assim, nossa, pouco, né? 3. Gente, calma lá. Porque nós estamos no primeiro semestre também. A gente fazia anamnese. O nosso foco, sim, era falar com o paciente e tudo mais. Só que o nosso foco era aprender a escrever a anamnese. A gente escrevia a anamnese. E a gente tinha uma parceria com a odonto. A maioria dos pacientes que iam lá, iam com queixa de dente. Dor no dente, na gengiva, na boca, enfim, na cavidade oral. Eles iam lá, e aí, quando eles estavam lá esperando, ou iam agendar alguma coisa, o pessoal da recepção falava assim, vocês querem ajudar os alunos de medicina que estão ali, vocês vão entrar na consulta lá com eles, né, fazer um comercialzinho da gente. Tô aqui já, então eu vou. E aí a gente que atendia eles, perguntava pra eles, o que você veio fazer aqui? Teve pacientes que falaram assim, eu tô sentindo dor, né, aqui, não tô conseguindo nem comer direito e tal. Aí a gente já perguntava, mas desde quando isso? Quantos dias faz isso aí? Você sente alguma melhora? De dia, de manhã é melhor? De noite é pior? Como que funciona? Você toma algum remédio? Você tem alguma alergia? Então a gente ia buscando. A sua mãe já teve isso? Então era essa a nossa intenção, entendeu? Era isso que a gente tava fazendo ali, pra aprender a se portar como paciente. Teve muitas vezes que alguns pacientes entraram lá e falaram assim que estavam com dor no dente, né? Alguma coisa aconteceu. E depois eles falaram assim, nossa, mas falando agora, eu lembro que eu tô sentindo uma dor de cabeça também. Aí já começava a puxar isso, dor de cabeça, mas da onde? Como assim? Desde quando? Você fez alguma coisa? Bateu a cabeça? Enfim, a gente ia assim. E fomos aos poucos
fazendo isso, aí cada um perguntava alguma coisa. Claro que antes do paciente entrar, a gente decidia, cada um perguntava. Tudo bem que teve algumas vezes que a gente meio que se desentendeu lá naquela hora, mas não foi nada que brigou nem nada, a gente foi mais uma coisa que, tipo assim, um ia perguntar isso e o outro ia perguntar aquilo. Aí acabou que o outro esqueceu e perguntou o que o outro ia falar, só que aí como a gente já tava, tipo assim, quase alinhados, aí a gente começava, tipo, pegar o jeito, sabe? Isso é bom, sabe? Pra gente saber como trabalhar em equipe, foi muito bom, tá? Foi muito bom, gostei, foi proveitoso. Tudo bem que a gente chegava super cansado em casa, mas era muito proveitoso, sério. E ainda mais a nossa preceptora, que é uma querida, muito fofa, levarei ela pra sempre. A gente fazia os estágios na segunda-feira, que era a nossa área verde, né? E aí, como de tarde nós tínhamos a matéria de semiologia, a gente tava tendo lá na prática, né? Porque semiologia era isso, saber como se portar no consultório e tudo mais. E aí, um dia no mês, a gente tinha aula de semiologia lá no estágio. O nosso estágio era no ambulatório. Os estágios, eles eram bem cansativos. Eu chegava super cansada em casa. Não somente eu, mas todos os meus colegas chegavam super cansados. Só que assim, então a gente já tem que ir moldando, né? Se estruturando, porque é isso que a gente vai viver. A gente escolheu isso. É claro que tem alguns amigos meus que querem lecionar, mas a maioria tá ali pra poder viver essa vida de plantão, essas coisas. Então já tem que se acostumar. É isso que a gente escolheu, né? A gente já tem que ir se acostumando. Por mais que, se a gente for comparar com a realidade, né? Vivendo mesmo, já formados, vai ser muito mais cansativo. No estágio, a gente tinha um intervalo também. Era como se a gente estivesse na aula, né? Na faculdade. A gente chegava lá às 7 e pouco, né? Eu chegava sempre mais cedo, porque eu falei, meu, chegar mais cedo, né? Mostrar serviço. E nós ficávamos até 11h30, por aí. Éramos liberados, ficávamos até 2 horas da tarde em intervalo e a gente voltava. Só que eu também preferia voltar sempre antes. 1h30, 1h40 eu já estava lá no ambulatório. E íamos até 5h30. Então era igualzinho estar na faculdade. Como funcionavam nossos trabalhos, nossas atividades? Todo final de aula de, por exemplo, PMH, BMF, essas duas principais, só que era mais PMH, a professora disponibilizava uma atividade pra gente fazer que valia a nota. Tudo bem que tinha algumas vezes que elas falavam, ó, não vai valer nota essa atividade. Só que na maioria das vezes valia sim nota. Então a gente fazia, né, e ia contando lá no final do semestre, nota. E valeu muito a pena fazer esses forms, gente, eram forms, né? Porque no final do semestre a gente precisa, tá? No final, junta tudo e dá a sua nota. E é muito bom, junto com as provas também. Era uma semana, mais ou menos, os prazos da maioria. E quando a gente piscava, já tinha passado uma semana, sei lá, tinha que entregar meio-dia e já era 11 horas. Nossa, era correria. O simples era não deixar pro final, tá? Era sempre fazer antes, bem antes, pra não ter esse problema. Tinha vezes que a professora chegava um assunto e falava assim, ó, vocês vão dividir aí em grupos e vão pesquisar e no final da aula vocês vão apresentar. E aí a gente tinha que fazer. Foram, acho que, 2 vezes que isso aconteceu. Eu não sei, mas deu um friozinho na barriga, né? Porque a gente tava se conhecendo ainda, então era vergonhoso, era tímido, mas no final deu tudo certo, todo mundo teve que apresentar sim. E a gente tem que se acostumar, porque é isso que a gente escolheu. As provas, era assim, muita gente falou pra mim, nossa, no final do semestre você vai estar assim super cansada. Poxa, é cansativo muitas provas no final do semestre. Só que a gente teve provas, tipo assim, durante o semestre inteiro. Eu lembro que a nossa primeira prova foi uns 25 dias depois de ter começado as aulas. Foi de PMH, se eu tenho quase certeza. Vai, a primeira prova da segunda prova. Eram uns 20 dias de diferença. Então a gente teve realmente provas ao longo do semestre inteiro. E não somente de uma matéria, mas na maioria das matérias. E no final do semestre, realmente, a gente teve muitas provas também. No final do semestre, nós tivemos todas as matérias de provas. E na semana seguinte, de novo, todas as matérias de provas. Então, a gente já tava se acostumando desde o começo, pra chegar no final e já, ó, tá bom, vai, vem mais uma, vai, vem mais uma. Vou falar aqui da cerimônia de jaleco, foi muito lindo. Quem tiver a oportunidade de assistir aí meu vídeo, ou olhar lá no Instagram, que eu tenho muitas fotos, eu tenho um destaque lá no Instagram também sobre a cerimônia de jaleco. Foi assim, maravilhoso. Os meus pais foram, as minhas irmãs foram, os meus avós foram. Foi muito especial. Faltou os meus irmãos mais velhos, né? Que é minha irmã mais velha e meu irmão mais velho, com as minhas cunhadas e o meu sobrinho. Só que acabou que eles não conseguiram ir. Porém, a minha irmã mais velha financiou, né, o jaleco pra mim. Ela pagou pra mim um jaleco, da cerimônia de jaleco. E foi muito lindo, sério. A gente teve gente que a família não pôde estar presente. E aí chamava um amigo, uma amiga pra entregar. A gente fez isso com uma amiga nossa. E foi muito lindo, sério. Minha mãe chorou horrores. Fiquei pensando, meu Deus, se ela tá chorando agora na cerimônia de jaleco, imagina no dia da formatura como que vai ser. Falando de jaleco, o jaleco, ele era obrigatório. Então a gente tinha que ter jaleco pra ir nos estágios,
pra ir no laboratório, pra ir na UBS. Então a gente teve que ter o jaleco, tá? Tinha gente que não teve jaleco desde o começo, e aí eles pegavam emprestado com os veteranos ou com outros colegas de turma que tinham mais de um. Eu tive um jaleco no começo, porque meus pais me deram, e eu até falei no vídeo dos materiais que eu não consegui emprestar esse jaleco pra ninguém. E depois da cerimônia de jaleco, todo mundo começou a ter jaleco, né? Aí eu tive dois, que foi o que os meus pais me deram e o que minha irmã me deu. Porém, a cerimônia de jaleco foi dia 30 ou foi dia 31 de agosto. Então, assim, foi no final de agosto. Já tinha rolado aula, já tinha rolado acho que até prova, se eu não me engano. Por isso que demorou muito pra todo mundo ter jaleco mesmo. Eu vou falar sobre ligas acadêmicas. Pra quem não sabe, eu tenho uma quedinha pela ortopedia. Eu entrei na faculdade querendo fazer ortopedia. Pra quem não sabe, eu faço tratamento desde que eu me entendo por gente, com 2 meses de idade, né? Até antes de eu me entender por gente, na área da ortopedia. Eu faço tratamento no Hospital das Clínicas, acompanhamento, e vou fazer pra sempre. Então, eu entrei na faculdade de medicina com muito carinho dessa área. Eu tentei entrar na liga da ortopedia, mas eu não consegui. Eu fiz a prova, assisti a aula, fiz a prova, e eu não consegui, né? Mas tudo bem. E tinha uma outra liga lá que eu nunca... Vou falar pra vocês, gente, Deus me perdoe, mas eu nunca tinha ouvido falar dessa liga. E aí minha amiga minha falou, vamos tentar essa liga, que é reumato. Eu lembrei, gente, eu tinha esquecido de falar do nome. Eu tive que olhar no Instagram, porque eu tinha esquecido, porque tem um Instagram, né, da liga. Aí eu falei, vamos fazer. A gente foi assistir a aula. Eu escolhi um péssimo lugar, eu fiquei debaixo do ar-condicionado. Não consegui escutar nada da aula que o professor estava falando. Chegou na época da prova, né, eu acho que foi uma semana depois. E eu ia ter prova na mesma semana. Eu não tinha estudado pra prova da liga. Eu só tava estudando pra prova da matéria que eu tinha que fazer, que eu achei mais importante. Prova, chutei tudo, eu gabaritei a prova. Eu gabaritei, não, pra não falar que eu gabaritei, eu errei uma questão. Fala a verdade, eu abalei, né? Não mergulho porque eu não estudei. E todo mundo passou da liga. Todo mundo que fez a prova lá, todo mundo na sala passou, porque tinha muitas vagas. Então todo mundo passou. Então, se eu tivesse zerado, será que eu passaria? Não sei, que bom que eu não zerei, né? Mas eu passei. Mas não tive muito contato assim com a liga, porque nós tivemos a aula, né, da prova, aí fizemos a prova, e logo em seguida nós tivemos 2 aulas da liga. A primeira aula da liga de reumato que eu tinha passado, pelo menos pra mim, né, agora tinha muitos veteranos lá na liga. A gente tava tendo estágio no dia, então a gente estava no ambulatório, que era muito longe da faculdade. A minha faculdade é em Guarulhos e o ambulatório fica em São Paulo, então até chegar lá, né, no intervalo. Então a gente não conseguiu assistir a aula da liga, porque a gente tava no estágio, então não deu. Aí a gente avisou lá, explicou. E quando foi na segunda aula, nós estávamos lá e a gente assistiu a aula da liga. E foi muito legal, eu gostei muito, sério. Só que a gente não teve, tipo assim, muitas coisas pra fazer, porque já acabou o semestre. Então só tive a oportunidade de assistir, 2 aulas, contando com a aula da prova. E quer dizer, que eu nem assisti direito, porque eu não escutei, porque eu escolhi um péssimo lugar. Aí, então, quer dizer, eu assisti uma aula da liga. Mas eu pretendo nesse próximo semestre ser mais participativa e tentar entrar novamente na liga da ortopedia. Eu queria muito entrar na liga da ortopedia. Mas, gente, eu não tô fechada com ortopedia, tá bom? É uma área que eu tenho muito carinho, mas não tô fechada, porque, poxa, são 6 anos, né? Agora são 5 anos e meio de faculdade. Então eu vou ver muitas coisas, vou ter contato com muitas áreas, então tem muita coisa pra acontecer. Então pode ser que eu goste de outro, tá tudo bem, não tô me impressionando. Porém, eu tenho um carinho muito grande, muito especial por ortopedia. E até hoje, quando alguém me pergunta, eu falo, eu quero ser ortopedista. Por enquanto, até agora, eu quero seguir nessa área. Como eu estudei, eu não encontrei ainda um método de estudo pra mim, sério. E, poxa, eu fico pensando, sabe, porque eu já li livros. Eu tentei fazer flashcards, mas eu acho que eu fiz de um jeito errado. Vou tentar novamente fazer flashcards. Eu já tentei fazer resumo também, mas meus resumos não ficaram tão bons. Então, talvez eu já tenha encontrado meu método de estudo, mas não fiz da maneira certa. Eu vou tentar encontrar meu método de estudo nesse segundo semestre. Vou tentar testar mais métodos pra ver se eu encontro. E talvez no próximo semestre eu volte aqui e conte pra vocês que eu encontrei. Sobre apadrinhamento, não sei se muita gente conhece, mas apadrinhamento é quando um veterano é seu padrinho, sua madrinha, e ele te ajuda, te auxilia, te dá provas antigas, material, né, pra você poder ter alguma base de estudos e te explica algumas coisas, fala de alguns professores pra você. Isso aí é a função de apadrinhamento. Eu não sei se em outras faculdades como é que é, mas na minha faculdade, como que funciona? Eu sou da turma 12, aí tem a turma 11, então a turma 11, dali vai sair o meu padrinho ou a minha madrinha. Aí da turma 11, a turma 10 que vai apadrinhar a turma 11. E assim por diante, entendeu? A turma 1 não tinha padrinho, porque
Quer dizer, tinha a turma 0, mas a turma 0 tinha padrinho, entendeu? Então, é assim. Eu não sei se a turma 1 tinha padrinho, provavelmente não. Vou explicar a minha história de apadrinhamento. Quando começou, eu me inscrevi na lista lá pra querer ter padrinho ou madrinha. Começou a faculdade, aí eu conheci uma veterana, por acaso, no Instagram. Rolou boatos, a gente já tinha começado as aulas, que não ia ter mais apadrinhamento pra turma 12. Nesse momento, a minha amiga veterana falou, então você é minha afilhada. Ela me adotou como a sua afilhada. Aí eu amei, né? E ela já me ajudava bastante, já chegou a me dar materiais, ela me dá materiais ainda, conversava comigo, me dava bastante dicas, falava pra mim, Lívia, você ainda vai surtar, não precisa se preocupar, mas você ainda vai surtar. E eu já passei por isso, então ela foi de grande ajuda pra mim, né? A Bia, um beijo pra vocês que assistiram esse vídeo. Passou-se o semestre, eu acho que mais depois da metade do semestre, adivinha? Soltam a lista no grupo da faculdade, né, dos milhares de grupos que tem, que chegou o momento de apadrinhamento e eu tinha uma madrinha. Vocês acreditam? Só que não era a Bia, né, era uma moça da turma 11, que é a Sophie, eu não sabia. E aí ficou nessa, eu falei, poxa, e agora? A Bia conhece a Sophie não conhece a Bia, né? A Sophie não sabia que eu já tinha uma madrinha, mas ela me ajudou muito, tá? E eu chamo ela de madrinha também, eu tenho 2 madrinhas, tenho 2 dindas, elas me ajudam muito, a Sophie me ajudou bastante também com materiais, me explicou algumas coisas também, foram de grande ajuda. E eu espero ser de grande ajuda pros calouros, né? Se tiver algum calouro aí me assistindo também, eu espero ajudar muito vocês. Falando nessa, né, que eu falei que eu encontrei uma veterana no Instagram e a gente ficou amiga e tudo mais, e ela acabou virando minha madrinha, eu vou falar também sobre social, né, sobre os amigos. Primeiramente, já tinha grupos no WhatsApp, antes de começar as aulas da Uninove, que era do FIES, né. Quando realmente a gente se matriculou, os veteranos que estavam no grupo do FIES mandaram o outro grupo, que era da faculdade mesmo, sem ser só do FIES, e era da Uninove de Guarulhos, porque até então a gente tava na Uninove em geral, né, e a gente tinha um outro grupo também da Uninove só de Guarulhos, mas aí eles foram enviar a gente pro grupo da Uninove, sem ser FIES, sem ser nada, sem separar, né, pagantes e FIES, tinha lá um grupo. Entramos. E aí a gente foi se conhecendo, mandando lá, muita gente me seguiu no Instagram. Eu mandei meu Instagram, porque tinha que colocar o Instagram lá também. Eu mandei meu Instagram, mas eu não segui ninguém. Eu falei, não, vou ficar seguindo ninguém, eu tenho vergonha. Um monte de gente me seguiu. E aí eu fui seguindo de volta, tá, gente? Eu só olhava lá, é da Uninove, tá bom, então eu tô seguindo. Caramba, conheci um monte de gente antes de começar. Quer dizer, não conhecia de ficar conversando, mas antes de começar a faculdade eu já sabia alguns rostinhos, né? Então quando eu cheguei lá, eu segui você no Instagram, a gente já tinha conversado, né, na época que a gente tava fazendo um negócio de documentação com algumas pessoas, então eu já tinha alguns amigos quando eu comecei a faculdade. Quando eu entrei lá, no primeiro dia que era de recepção, eu me encontrei com a Carol, nem sabia que ela tava lá, eu tinha acabado, tipo assim, tava tão nervosa que eu fiquei, meu Deus. E aí a Carol veio falar comigo, eu conheço você, eu segui você no Instagram. E até hoje nós somos muito amigas e nós temos um grupinho também. E aí foi uma puxando a outra, aí tem a Natália, tem a Duda também, que a Natália puxou a Duda. Tem a Isa também, que é a que mora mais perto de mim. Nós temos um grande grupinho e a Isa, né, ela é da turma 12B. Aí todo o grupinho praticamente é da turma 12A. Mas mesmo assim, nada impede da gente continuar amigas e a gente tem muito assunto. É bom que cada um tem um assunto, né? Tem um assunto da minha sala, assunto da sala dela, tem o assunto da turma inteira, então é muito bom, sério. E eu não fui em nenhuma festa no primeiro semestre, não me arrependo, porque eu fui em encontrinhos das minhas amigas. A gente fazia um encontrinho, sei lá, ia ter aniversário de alguma, eu ia, eu acho que é muito mais a minha cara. Aí eu acabei não indo em nenhuma festa, teve festa de Halloween, teve festa do pijama, teve um negócio aí, eu não fui. A única, assim, festa mesmo que eu fui com o pessoal da faculdade foi no bar do Chico, que é um bar que fica do lado da faculdade. Não bebo, gente, eu sou cristã, não bebo. Mas aí o pessoal tava pintando, sabe? Colocando tinta na cara e tal. Aí eu participei disso. E aí uma amiga minha, que é a Isa, que mora perto de mim, ela ia me ajudar a voltar pra casa. Porque na época, no primeiro dia, né, gente, eu não sabia como voltar pra casa. E como ela morava perto de mim, então eu ia voltar com ela. Aí ela falou assim, vamos ficar um pouquinho aqui. Eu falei, tá bom, vamos ficar. A gente ficou conversando lá, fortalecendo um pouco mais as amizades. E quando a gente falou, pronto, deu, né? Deu. Aí a gente foi embora, mas foi muito legal. Só que assim, festa mesmo, eu acabei não indo. E provavelmente, talvez eu vá em alguma festa aí no segundo semestre. Minhas amigas estavam querendo ir. Então talvez eu vá, né? Porque elas vão, então, pra ficar conversando lá com elas, né? Fora da faculdade. Vai ser legal. Mas, assim, eu acabei não indo no primeiro semestre e não me arrependo não, tá? Não fiquei me martirizando, não. Mas talvez segundo semestre, talvez eu vá em alguma, assim, só pra dar uma olhada como que é esses negócios aí. Mas não tô tipo assim, eu preciso ir, preciso. Não. E sobre a rede de apoio, eu sou muito privilegiada. Por quê?
por mais que eu more longe da faculdade, tem todo esse percurso, né? Eu volto pra casa e eu vou pro colo dos meus pais, vou pro abraço das minhas irmãs. A maioria, na verdade, da minha faculdade veio de fora e mora com algum colega, ou mora sozinho, então volta pra casa, tá ali sozinho, tem que fazer suas coisas. Eu não, né? Eu tenho minha família, graças a Deus. Então eu tenho muito essa rede de apoio. Meus amigos também, só que de longe. Eu já chorei lá na faculdade. Já chorei muitas vezes lá na faculdade. E eu encontrei apoio lá também. Das pessoas que estão lá, dos meus amigos que estão lá. Muita gente que eu, às vezes, eu nem, tipo assim, cumprimentava, mas não ficava junto, sabe? Veio e falou, Olivia, tá tudo bem, sabe? Me abraçou, falou assim, eu entendo como você tá se sentindo, mas vai passar, a gente vai conseguir. Então, esse tipo de rede de apoio que eu quero comentar também. Também outras pessoas lá na faculdade que choraram, teve algum gatilho, e aí todo mundo se juntou, abraçou a pessoa, acolheu. E é sobre isso, sabe? Porque, realmente, todo mundo que tá ali tá no mesmo barco. Tá passando pela mesma coisa, né? E a gente precisa se ajudar. Então, eu acho isso muito bom, muito lindo. A minha sala é muito assim, sabe? Se acontece alguma coisa com alguém, a gente se junta ali, pelo menos a maioria, né? Isso é muito bom. Isso é muito bom, eu gosto muito disso. E também meus pais, né, gente? Que, graças a Deus, olha, tudo que eu preciso, eles estão ali pra me ajudar. Meu pai, ele faz o impossível de me levar e me buscar. Quando ele não consegue, eu percebo o quanto ele fica chateado quando ele não consegue me buscar. Porque meu pai é autônomo, né? Então ele não sabe quando ele vai ter serviço. E a maioria das vezes, quando ele não consegue me buscar, dá pra ver que ele, tipo assim, Lívia, eu não vou conseguir, filha. Você vai ter que vir, vem com Deus, né? Porque comigo não vai conseguir. Gente, sério, mas quando ele consegue, ele dá pra ver a felicidade dele me levar, dá pra ver a felicidade quando ele vai me buscar. Meu emocional, né? Como eu falei, eu já chorei horrores na faculdade, já chorei horrores em casa, então eu sou muito chorona. Se acontecer alguma coisa, já... Graças a Deus, sabe? Eu tô conseguindo aprender a lidar, né? Porque é isso que eu escolhi pra minha vida, é isso que a gente escolheu pra nossa vida. Então, é estresse, cansaço, né? Porque muitas vezes é mais cansaço, não é, por conta da faculdade, não tô gostando do conteúdo. Nem é por isso, é mais pelo cansaço mesmo do dia a dia. O horário que a gente acorda, o horário que a gente vai dormir, tem que ficar atenta. É mais por isso, sabe? Porque eu tô amando, gente, eu tô amando a faculdade. É isso que eu queria. Tudo bem que eu tô no primeiro semestre, no caso no segundo, né, que eu já vou entrar essa semana. A gente entrou agora, vai acontecer muita coisa ainda, mas nós temos que seguir firmes, porque foi isso que a gente escolheu. Tudo bem que vai ter gente que lá na frente vai pensar, meu, não era isso que eu queria, eu pensava uma coisa e era outra. Tem muitas histórias sobre isso, e aí vai deixar o curso e tá tudo bem. Sobre moradia, gente, eu moro com os meus pais. Então, assim, transporte, eu moro longe da faculdade, então, ou meu pai me leva, ou eu tenho que encarar o ônibus, é isso. Quando eu vou pro estágio, que é em São Paulo, eu tenho que encarar a condução se meu pai não me leva. Todas as vezes que eu fui pro estágio, ou meu pai me levava de caminhão, ou de moto ele nunca me levou. Ou ele me levava, ou no caso, eu me levava de trem. E tem muitas baldeações, muitas. Lívia, por que você não muda no pé de transferência pra Vergueiros, que é em São Paulo? Não tem como. Quer dizer, tem, né? Mas Vergueiros é muito mais concorrido. E também porque eu prefiro Guarulhos. Eu já fiz as contas e dá o mesmo tempo de transporte público. Então, e de carro também, e de carro é um pouco mais longe também. Então, assim, eu prefiro ficar em Guarulhos. E Guarulhos é só o pessoal de medicina. Teve muita gente que mandou mensagem pra mim no Instagram e eu falava isso. Eu gosto muito de Guarulhos por conta disso. E eu só percebi isso quando eu fui lá na Vergueiros. Porque o ambulatório fica do lado da Vergueiros, né, da Uninove. Tive o contato de ir lá no almoço, lá na Vergueiros, e é lotado de gente. A praça de alimentação é realmente uma praça de alimentação, parece um shopping. É muita gente, então eu acho que eu já me familiarizei com Guarulhos, já peguei simpatia com as pessoas de lá, então, e lá é muito mais, assim, fechadinho, mas só medicina, então todo mundo tá no mesmo barco. E sobre lazer, eu faço academia, eu vou pra igreja, eu gosto de ler, né, acho que vocês não estão vendo minha estante, mas tem uma estante aqui atrás de mim. Eu gosto de assistir filme com a minha família, sair com a minha família, almoçar. Claro que sair com a minha família, aproveitar assim, é mais no final de semana. Agora, academia, igreja, eu consigo ir ao longo da semana, assim, se eu dividir muito o meu tempo. Fazer faculdade de medicina não te resume. Não resume a gente. É porque ela é estudante de medicina. Isso não é a Lívia, tipo, Lívia é igual faculdade de medicina. Não, a gente gosta de fazer outras coisas, nós temos outras coisas pra fazer. É saber dividir o tempo. Porque senão a gente fica pilhado, né? Então, isso não resume a gente, né? A minha amiga veterana, Bia, falou isso pra mim. Lívia não é igual medicina. A Lívia também é livros, é também ler, assistir filme com a família, passar um tempo, né, com a família, ir pra igreja, falar com Deus, devocional. Eu tô falando terceira pessoa. Quem tem um sonho de fazer faculdade de medicina, vai atrás, corre atrás. Mas não fique só nisso. Vai viver
Sim, porque é muito tempo de faculdade pra você ficar só nisso. Eu participei de congresso na faculdade. Não foi na faculdade, foi em São Paulo. Eu acho que foi em São Paulo, eu esqueci onde foi. Foram 2 dias, a gente teve contato até com o Dr. Geraldo Alckmin, ele foi lá dar uma palestra, foi muito legal, foi muito gratificante. Teve muita gente que foi só na sexta, porque era obrigatório, né, porque não ia ter aula, mas aí ia ter a presença lá, e não foi no sábado. Mas eu fui nos 2 dias e eu amei, sério. Inclusive eu gostei mais do segundo dia do que do primeiro. Eu participei de 2 workshops na sexta-feira, no sábado eu só fiquei nas palestras, e foi muito bom, sério, eu gostei demais. Tudo bem que eu não tava entendendo nada, mas eu amei demais. Eu cheguei aí também em aula de sutura na faculdade, mas eu tive que pagar porque foram estudantes que organizaram isso, veteranos no caso. Eu paguei, acho que foi R$20 ou foi R$15 por aí. Foi muito legal, gostei muito. E no workshop do congresso, depois dessa aula de sutura, né, depois de um tempo, eu paguei um workshop de sutura também, e eu acho que foi uns R$20 também, R$15. E foi muito legal, porque eu já tinha uma noção, mas não tanto, né, não tinha experiência porque eu só tive uma aula. E aí eu fui fazendo lá e alguns amigos meus, como que faz aqui? É assim, mas eu também não tinha total experiência, né, porque eu só tive, aquela ali era a minha segunda aula, mas foi muito legal, gente, eu gostei demais, sério, eu gostei demais. E a gente ganhou horas complementares, só que eu ainda não sei colocar no site, né, no site da faculdade, horas complementares. Cheguei aí também no Hospital do Ursinho, que a gente ia numa UBS, e a gente falava com crianças lá, né, era em outubro, se eu não me engano, era o Hospital do Ursinho. Você ia lá e mostrava o ursinho pra criança, e a criança examinava o ursinho e tudo mais. Foi muito legal. E teve que pagar também, gente. Acho que foi uns R$20, R$15 também, meu Deus. Esse próximo semestre, eu não sei se eu vou ficar participando também de muita coisa assim. Eu acho que talvez eu não vá participar de muitas coisas assim. Tem os médicos na rua, né, que também tem que pagar uns R$15, R$20 pra participar. A minha amiga até me chamou pra ir, mas eu acho que eu não vou ir. Pelo menos não agora. Vai ter mais pra frente, eu tenho certeza. Eu acho que teve uns 3 ou 4 no primeiro semestre, eu não fui nenhum. Eu vou ver se eu participo no próximo, que tivesse em ser esse de fevereiro, mas no próximo. E é isso, gente, a gente vai participando, vai, né, se envolvendo e vai vendo o que a gente gosta, qual área que a gente quer seguir. E no final dá tudo certo, graças a Deus. Até o próximo vídeo de análise de semestre, porque agora, né, vai demorar um tempo disso acontecer e vai ter os próximos vlogs, né. Essa semana já vai começar minhas aulas. Eu tô muito animada pra esse próximo semestre, mas aí deixa pra vocês poderem ver no próximo vídeo. Tchau pra vocês. E muito obrigada por assistir até aqui.